Está começando agora, programa Despertai, com Padre Ezequiel Dalpozo. Olá, estamos iniciando para você o programa Despertai para o Amor. Muito felizes por chegar até a sua casa com este momento de palavra e de canção. E hoje, de forma mais especial, nós queremos apresentar algumas canções nossas e também do Padre Zezinho, a primeira, que falam sobre a vida, sobre tantos temas que nós precisamos refletir e são importantes. Por isso eu vou, entre as canções que estão gravadas em shows nossos, na verdade shows de evangelização que a gente faz, nós vamos responder algumas perguntas de pessoas que estão ligadas à nossa página e nós fizemos com que elas colocassem as dúvidas sobre fé, sobre religião, sobre Deus. Nós vamos responder algumas dessas questões que certamente também são questões que você tem. Por isso, é uma alegria muito grande chegar até você pela Rede Católica da Igreja, TV Evangelizar. Que bom que você está conosco de tantas partes do Brasil. Seja um sócio colaborador. Se você ainda não é, decida porque é bom. Você vai se sentir feliz em colaborar. 41-3221-6060. E falando sobre as perguntas que as pessoas nos mandaram, você também pode curtir a nossa página. Se você ainda não curtiu, procura no Facebook Padre Ezequiel. Na nossa página, diariamente, nós postamos reflexões sobre a Palavra de Deus e também você vai sabendo e vai estando sintonizado com esse programa para que, quando nós estamos preparando o programa, você também pode participar. Por isso, nós perguntamos assim, deixe sua dúvida sobre o tema da religião e veja o que apareceu. A Valdelene Moraes diz assim: a terra seria povoada antes da lei mosaica? Então havia pecado, julgamento? Pecado, julgamento? Vejam o seguinte, a lei mosaica é a lei de Moisés, lá do Antigo Testamento. Quando Moisés sobe a montanha e entrega para o povo os 10 mandamentos, que nós sabemos. Você aprendeu na catequese, nós sabemos amar a Deus. Enfim, os 10 mandamentos que nós temos e aprendemos na catequese. Vejam o seguinte, a Bíblia tem perto de 3.000 anos, mas quanto tempo tem a humanidade? Se fala em 250.000, 300. O homem sapiens, o homem que sabe, que tem inteligência, que sabe que ele está no mundo, tem 250, 300.000 anos. Isso a ciência fala. A Bíblia tem 3.000 anos. Então veja o seguinte, você que ainda pensa, não, o mundo começou como diz na Bíblia. A Bíblia não tem intenção de explicar a origem do mundo. Ela só tem intenção, sabe o que? Lá no início do Gênesis, qual é a intenção da Bíblia? Ela quer dizer só, Deus criou. Ponto. Isso que ela quer dizer. Se foi em 7 dias, se foi em 1 dia. Não, nós sabemos que a ciência tem a sua explicação. A Igreja, o Papa Francisco, todos os teólogos sabem e acolhem aquilo que a ciência diz de explicação, porque eles sabem que o texto bíblico não quer explicar como aconteceu, se foi no primeiro dia, segundo dia, como diz a Bíblia, porque o autor bíblico quer simplesmente dizer, Deus criou. Depois ele imagina, será que foi como? No primeiro dia Deus deve ter feito isso, no segundo isso, no terceiro isso. E ele vai colocando em 7 dias, que é o número 7 é o número da perfeição, exatamente para que nós tenhamos um relato. Mas de tudo isso,
nós temos a ideia firme da revelação que é essa: Deus criou. Ponto. Isso não contradiz nada aquilo que a ciência diz. Porque o texto bíblico, como eu disse, ele tem 3.000 anos, o autor começou a pensar, será que foi como o início? Como é que foi acontecendo? E ele colocou lá, escreveu. Mas para nós o dogma é exatamente aquilo que eu disse e você fica com isso. Deus criou. Depois o resto nós temos que procurar na ciência, porque a ciência não contradiz aquilo que a Bíblia diz, porque a ciência vai até aquele átomo de energia pura que explodiu, um átomo que cabia no poro da mão. Vejam o seguinte, um átomo de energia pura que cabia num dos nossos poros explodiu e começou a dar a origem ao universo. Isso é aquilo que a ciência diz. O Papa sabe, os teólogos sabem, quem estudou sabe isso, o pessoal das universidades sabe, e isso não contradiz em nada a fé, em nada. Porque quem criou aquele átomo, quem explodiu aquele átomo, deve ter existido um antes. E isso nós chamamos de Deus. Fique com essa canção, De lá do interior. De lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que um padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer. Não sei viver, não sei viver, não sei viver. Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Lá do interior, e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que um padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer, que sem religião não sei viver.
não sei viver, não sei viver. Não sei viver. Essa canção que você ouviu, nós regravamos, é do Padre Zezinho, está nesse CD Quando Te Encontrei, que você pode encontrar nas Paulinas, Livrarias Paulinas, ou pelo nosso site padreezequiel.com.br. As perguntas que as pessoas nos fizeram para o programa de hoje, Despertai para o Amor, uma diz assim, a Isanete Silvestrin: gostaria de saber o que é a teologia da libertação. Vejam o seguinte, a teologia da libertação nasceu na América Latina. Um dos primeiros livros se chama exatamente Teologia da Libertação, do teólogo Gustavo Gutiérrez. A partir desse, aparece o seguinte: nós, seguidores de Jesus Cristo, temos que nos preocupar com os pobres. Por isso, qual era a reflexão principal da teologia da libertação? Olhar a realidade de pobreza, de exclusão das pessoas e trabalhar para que essa exclusão fosse eliminada, para que essa pobreza fosse eliminada. Então, aconteceu um movimento de muitos teólogos que surgiram com essa preocupação. Vejam o seguinte, por que a teologia da libertação também criou muitas pessoas que têm uma crítica em relação a ela? Porque alguns, de certa forma, criaram uma prática até ideológica, então a questão era salvar o pobre, ajudar o pobre, e alguns teólogos recentemente disseram: nós tiramos do foco central Jesus. Claro que outros não compreendem essa crítica, porque Jesus tinha um cuidado especial com os pobres. O assunto dá o que falar, é muita coisa que aconteceu, muitos livros foram escritos, também advertências mesmo da própria igreja oficial, quando o Ratzinger era da Congregação da Doutrina da Fé, veio e disse que a igreja tinha alguns princípios marxistas, essa teologia, só de prática e sem oração, sem espiritualidade, enfim. Não é fácil analisar de uma vez só tudo aquilo que aconteceu. Muitas pessoas, negando o bem que a teologia da libertação fez e faz, e já fez, então diz, não, a teologia da libertação eu não posso nem ver, e não quero nem ver. Não, leia sobre tantos livros que tem e são maravilhosos, bem como tem alguns que são... tem alguns resquícios de ideologia e de marxismo filosófico e assim por diante, que coloca só no homem a força e não em Deus. Então tem que ler. Não é fácil julgar de com um momento rápido tudo aquilo que aconteceu com a teologia da libertação. Mas certamente também ela fez bem. E em algumas situações também foi prejudicial. Tem que ter o equilíbrio de perceber o que ela fez. Agora, uma outra pergunta diz assim, da Elias Bittencourt Abranches, diz assim: qual a religião que menos prejudica o homem? Um dia perguntaram ao Dalai Lama, qual é a melhor religião? E ele respondeu, é aquela que te faz melhor. Vejam o seguinte, eu sou padre católico e acredito na religião católica. Mas a religião melhor é aquela que te faz melhor. Eu acredito que a minha religião, a católica, ajuda muito as pessoas quando elas mantêm a cabeça aberta, porque também dentro da religião católica tem pessoas que precisam crescer. E muito. Nós todos. Não é pelo fato de ser católico que diz, não, eu estou salvo porque estou na religião católica. Veja como é o nosso comportamento, isso conta muito. É a religião que te faz melhor. Fiquem com essa canção, Quando Te Encontrei.
conseguia vislumbrar. Noites mal dormidas a pensar, as feridas eu precisava cicatrizar. Foi quando encontrei a tua força a me dizer: estou aqui. Quando na humildade abandonei as pretensões, se encontrei, deixei-me achar e percebi: tu és meu Deus, eu sou teu filho, és meu Senhor. Vamos lá. Mergulhado em lama eu te encontrei, amor maravilhoso experimentei. De fraco mais que forte me tornei, tua graça eu deixei agir em mim. Foi quando encontrei a tua força a me dizer: estou aqui. Quando não me... Estamos apresentando Programa Despertai para o Amor, com Padre Ezequiel Dalpozo.